Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um efeito que é chamado de efeito Jahn-Teller. O efeito é o que a gente chama de efeito Jahn-Teller, que nada mais é do que o aspecto de que tudo na natureza tende a ficar na sua situação mais estável. E em moléculas, muitas vezes, se ela pode criar alguma distorção geométrica ou quebrar a simetria de alguma forma, isso pode levar a uma estabilização do sistema. E é isso que nós vamos mostrar neste resumo aqui. Tá? Bom, para começarmos, vamos lembrar que nós estamos tratando aqui da teoria do campo cristalino. Né? Vou aqui representar os orbitais ds com a quebra da degenerescência, T2G é G, lembrando que aqui nós temos o DZ2 e o DX2 menos Y2, e esses aqui são os DXY, DXZ, DYZ. Aqui nós temos os orbitais D do metal, e nós vamos colocar um elétron aqui só para exemplificar. Imaginem vocês que eu tenho aqui, olha, um metal com um campo octaédrico. Por uma questão de simplicidade, eu vou colocar aqui como X, Y e Z. E agora imagine que eu vou pegar esses dois ligantes aqui e vou puxar na direção Z. Eu vou chamar isso de uma distorção Z-alt, tetragonal. Né? Essa distância vai ser diferente na direção Z, diferente do X e o Y. O que vai acontecer? Lembrando que o TCC é baseado numa interação eletrostática, os orbitais que estão nesta direção, na direção Z, vão ser o quê? Estabilizados, porque você não vai ter mais essa repulsão tão grande, porque elas vão se afastar, o ligante do metal. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui, olha, o DZ2 vindo para baixo e o DX2 menos Y para cima, porque a energia tem que ser mantida, né? Então, nós temos aqui essa diferença. E no caso, aqui na baixo, observa, todos os orbitais que têm uma componente na direção Z subindo, elas vão ser também, a repulsão vai ser diminuída. Então, de tal forma que nós temos aqui o DXZ e o DYZ, e aqui para cima nós vamos ter o DXY. Tá? De tal forma, então, que nós teremos os orbitais. Então, isso aqui seria o Z alt. Né? Nós chamamos isso aqui delta 1, né? Aqui de delta 2. E lembrando que aqui tem um baricentro. Né? Então, nós temos aqui para baixo 1/3 e aqui para cima 2/3. Aqui meio para cima, meio para baixo. Então, esta é a estrutura, né, que nós descrevemos. Tá? Imagine também que nós podemos ter um efeito Z-in. O efeito Z-in, nós teríamos um processo diferente. Como? Nós teríamos vindo mesmo aqui, só que aqui vai continuar mais ou menos a mesma coisa, só que agora nós teríamos o orbital dx2 menos y2, porque se você aproximar os dois ligantes, você vai aumentar a repulsão na direção Z, dz2, né? E você vai ter aqui e aqui. Aqui seria o dxy e aqui o dxz e o dyz. Esse tipo de caso é mais raro, né?
é mais raro de acontecer, é o que a gente chama de Z1. Mas existem complexos que, em vez de ele ficar um octaedro, os ligandos vão se aproximar, formando tipo uma bipirâmide tetragonal. Ou ele pode espichar, né, que é o Z-out, e você teria então um complexo que a gente chamaria de um complexo Z-out, né, que também seria uma bipirâmide tetragonal, só que seria espichado, não seria achatado. Tá? Então, a energia de estabilização do campo cristalino vai ser como? Né? Então, vamos pensar aqui no Z-out. Então, no Z-out, nós teríamos, por exemplo, para o D1, né? Para o D1, nós vamos ter a energia de estabilização do campo cristalino, dado como menos 2/5 de ΔO, né, menos 1/3 de ΔI. Tem essa pequena estabilização. Lembrando, gente, que ΔI é sempre muito menor do que a energia de emparelhamento. Então, de forma que ele sempre vai preferir desemparelhar aqui dentro. Né? Só no caso do delta aqui, ó, entre esses aqui, é que algumas vezes o delta pode ser maior do que a energia de emparelhamento e ele prefere emparelhar. Né? E outras vezes ele prefere desemparelhar. Agora aqui dentro não, aqui dentro é sempre desemparelhando. Elétron aqui, elétron aqui, elétron aqui. Tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Se nós formos para o D2, o que vai acontecer? Nós temos D2 aqui, D2 aqui. Então, o D2 vai ser igual a menos 4/5 de ΔO, menos 2/3 de ΔI. Agora, e o D3? O D3, nós vamos ter, então nós temos uma letra aqui, uma letra aqui, uma letra aqui, e nós vamos ter um terceiro elétron aqui. Ora, vai ser menos 6/5 de ΔO, menos 2/3, mais 2/3, isso de ΔI. Então, isso aqui é zero. Né? Certo? Então, o que está mostrando para nós? Está mostrando que o D1 e o D2 são o quê? Ativos para o efeito Chanteller. Mas o D3 você não deve verificar, né, o efeito Chanteller. Vamos pensar no spin alto. Então, no spin alto nós vamos ter aqui, se a gente pensar num complexo do tipo spin alto, nós vamos ter aqui o D4, e o D4 nós vamos levar lá para cá, e aí teremos o quê? Energia de estabilização do campo cristalino dando menos 3/5, né, de ΔO. A gente sabe que aqui zerou, aqui embaixo ΔI, e aqui nós vamos ter menos meio de ΔI. O D5, então ele vai ser o quê? Ativo. E o D5? Ó, o D5 é zero. E o D6? O D6, nós já vamos voltar. Nós vamos ter que, vai ser zero. D6, vai ser igual ao D1. Né? Menos 2/5 de ΔO, menos 1/3 de ΔI. E o D7? Menos 4/5 de
de ΔO menos 2/3 de ΔI. E o D8, né, é igual ao D3. Não é ativo. Tá? E por fim nós temos aqui o D9, vou fazer aqui, ó, só para D9, que nós vamos ter energia de estabilização do campo cristalino, igual ao D4, menos 3/5 de ΔO, menos meio de ΔI. E por fim, D10, que é 0. Isso para o spin alto. O que nós observamos? Então, que o D6 é ativo e o D7 também é ativo. Okay? E o D9 também é ativo. Então, isso é importante e nós podemos agora, precisamos de fazer também para o spin baixo. Tá? Gente, como é que nós trabalhamos com isso? Vocês não vão decorar isso não, simplesmente faz. Né? Toda vez que vocês tiverem que fazer, então eu não vou fazer para o spin baixo, basta lembrar, basta olhar, opa, se for spin baixo, o que eu vou ter? Vamos supor, se for um D5 spin baixo, eu vou ter 3 elétrons mais 2 aqui completos. Né? Se eu for preencher aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Então, na hora que eu fizer o cálculo, isso aqui vai dar diferente de 0. Então, D5 é ativo para o efeito de Antella. O que é isso? Você espera uma distorção do complexo. Né? Perfeitamente tetraédrico, você vai ter o D5, o D10, não é isso? No caso de spin alto, o D3, né? Vai ser totalmente tetraédrico, D8, tá bom? Mas os outros nós podemos ter distorções e que não é nada de se assustar. Né? Muitas vezes pode ser explicado pela própria teoria do campo cristalino. Ok? Vamos imaginar agora que nós temos uma distorção bem grande Z out. Será que é isso? O que isso vai acontecer? Então, se eu tiver um complexo que eu tenho aqui octaédrico, eu tenho os ligantes aqui. Aí eu tenho um efeito Z out. Então tá aqui o metal e nós vamos ter, né, ele crescendo nessas duas direções aqui. Tá? E aí, o que nós temos? Então, nós temos o ligante bem grande aqui, ó. Aqui o Z out. Bem distante. Agora, vamos supor que isso continue, que esse Z out vai todo embora. Então, no final, você vai ter um complexo assim. É o nosso famoso que? Quadrático plano. O que acontece, então, no nosso orbital? Né? Então, nós vamos repetir aqui, só para deixar claro. No Z out, nós vamos ter o DZ2 e o DX2 menos Y2. E aqui a gente tem o DXY. E aqui nós temos o DXZ e o DYZ. Né?
Isso é o Zealt. Aqui, completamente octaédrico. E agora, para onde que nós vamos ter? Se nós continuarmos afastando o L até ele sair, o que nós vamos ter é uma coisa assim. Esse aqui. Então, nós vamos ter aqui o DXY, DXZ. Nós vamos ter aqui o DZ2, que vai ficar muito mais estável. O DXY, que vai ficar aqui. E o DX2, menos Y2, que vai ficar aqui. Então, observa que se nós pegarmos aqui o D8, e por que é o D8? Nós vamos entender aqui agora. Complexos cujo metal tem a configuração eletrônica D8. Geralmente ali é a turma da platina, né? O que vai acontecer? Ora, nós vamos ter isto aqui. Se for campo Zealt, nós vamos ter tudo isso aqui preenchido. Então, o efeito, né, ele não é ativo no efeito de antena. Mas se os dois ligantes se retirarem completamente, né, for embora, o que vai acontecer? Nós vamos ter um complexo de spin baixo, porque esta diferença vai ser tão grande que isso aqui é muito maior do que a energia de emparelhamento. Então, a partir deste momento, nós temos, né, um complexo, né, quadrático plano. E vocês estão lembrados lá no início da primeira aula, quadrático plano é sempre o quê? Spin baixo. Lá na tela IV nós falamos que simplesmente, que se fosse spin baixo, nós teríamos lá aquela hibridização, DSP2, e ele é spin baixo. Se for spin alto, ele seria tetraédrico. Agora nós temos uma explicação por quê. Porque, na verdade, o quadrático plano, nos complexos, deve ser visto como um efeito de Anteller indo ao extremo, né? Quando você tem o ligante se afastando completamente. Tá bom? Então, para fecharmos isso, vamos então fazer um resumo, né? Então, nós temos aqui um resumo da proposta. Então, nós temos aqui o que acontece, né? No efeito, uma distorção tetragonal do tipo Zealt, nós temos essa separação. Aqui está exemplificando com o D9, é muito observado no complexo de cobre, D9, esse tipo de configuração. Tá? E quando você tem, né, um quadrático plano, aí nós vemos essa diferença grande aqui. DZ2, DX2, XY e o DX2 menos Y2. E ele se torna quadrático plano e de spin baixo, ou seja, diamagnético, nesse caso. Tá bom? Bom, vamos falar aqui então deste exercício, né? Um ligante macrocíclico com 4 átomos doadores produz um complexo diamagnético de spin baixo. O que nós estamos falando sobre isso? Ora, de níquel, D8. Macrocíclico, né? Então a gente pode pensar tipo uma porfirina, se você quiser, onde que ele tem uma parte orgânica aqui que deixa essa estrutura bem rígida. Você tem um níquel aqui no meio, então isso aqui fica quadrático plano. E o que ele fala é que o íon perclorato,
Cl ao 4 menos. Estão lembrados que ele advém de quê? Do ácido mais forte possível. Então, ele é uma base de Lewis fraca, muito fraco. Tá? Muito fraco mesmo. Então, o que acontece? Se ele é uma base de Lewis muito fraca, ele não vai querer coordenar o níquel. E aí, o que você forma? Você forma um D8. Spin baixo. O que vocês estão lembrando? Vocês estão lembrando do que nós acabamos de fazer. 3, 4, 5. Você tem aqui o octaedro, só que o íon perclorato foi embora, então você tem, né, aquela distorção. Opa, vem aqui, né? E esse aqui vem aqui. Então você tem aqui o dx2 menos y2, o dxy, o dc2, dxz e dyz. Né? E com D8 você vai ter aqui ele totalmente preenchido, spin baixo, né? Caracterizando o quadrático plano. Por outro lado, quando você tem um ligante nesse macrocíclico, mas você coloca, ao invés de perclorato, você tem um complexo. Mas aqui você vai colocar aqui um ligante que é do tipo SCN. O complexo se torna violento. Né? Então você vê que ele é um complexo aqui. E quando o perclorato é substituído por 2 íons de tiocianato, o complexo se torna violento e é de alto spin. Mas por que ele é alto spin? Bom, então agora nós podemos interpretar da seguinte forma. Né? Nós temos ele desta forma, né? E ele vai ser D8, e como ele é aqui um complexo T2G e EG, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se ele é um complexo octaédrico, nada mais natural, né? Ele não é ativo no efeito de Jantelli, né? Apesar de são moléculas diferentes que estão aqui no plano equatorial e no axial, então é natural que as distâncias sejam diferentes, mas você vê claramente que nós temos aqui um spin alto, explicando então o que foi observado. E obviamente que a cor, que é devido a esta transição aqui neste complexo, vai mudar em relação a esse. Né? E isso muda completamente. Tá bom? E um outro, só para nós deixar bem claro, né, é o caso do cobre. Tá? O cobre ele é um D9, cobre 2+, né, ele é o argônio D9. E quando nós olhamos essa distância, o que vocês vão observar? Aí eu gostaria de chamar muita atenção para isso. Observa, essa distância é 229,6. Essa distância aqui, 196,7. Essa aqui, 199,8. Ora, quando você compara essa distância para essa, a diferença é de 2 picômetros. Devido ao quê? Devido simplesmente à mudança do raio do átomo aqui. Então, isso aqui é considerado como se fosse igual. Agora, olha a diferença desse, que olha, é o oxigênio ligado ao carbono, que é ligado ao CF3, e a esse,
e você pega aqui, olha, 229,6 para 196. Isso dá mais do que 30, né? 33 picômetros. É muita coisa, né? De 2 para 3. Então, é óbvio que nessa direção aqui você tem um efeito de antena gigantesco. E como é que nós vamos explicar isso? Simples, né? Nós vamos olhar que nós temos nosso complexo, de novo, temos o octaédrico, mas agora nós temos o efeito de Anteller, do tipo, aqui é do tipo Z out, né? Então eu tenho aqui dxy, dxy, dxz e dyz. Esse aqui é o dxy, esse aqui é o dz2 e esse aqui é o dx2 menos y2. Vocês podem achar que talvez isso é um pouco irrelevante, né? Nós fazemos isso e rotularmos esses orbitais, mas a verdade é que não é bem assim. Mas por quê? Porque você tem, por exemplo, um elétron desemparelhado. Você pode usar uma técnica chamada ressonância paramagnética eletrônica, né, da sigla em inglês EPR, e daqui você tira por ressonância qual que é a característica deste orbital. Se ele é um dx2 menos y2, se é um dz2 e assim por diante. Isso é possível, né? Então, o TCC nos auxilia a deixar claro, né, qual é exatamente o orbital em que você tem um elétron desemparelhado. Tá certo? Então, é isso que eu gostaria de falar agora nesta aula. Vou parar por aqui. Um abraço a todos.